aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado Padre Anderson, quando eu falo amado, porque é amado por Deus, amado por mim e amado por vocês também. Por isso que ele é amado. Os irmãos da minha família Canção Nova que estão aqui também, são muito amados também, por Deus, por mim e pelos irmãos. Como família que nós somos batizados e que formamos esse corpo de Cristo, de povo santo e pecador, a palavra de Deus ela é constante no sentido de nos formar e nos capacitar às virtudes maiores e a um segmento de Jesus, de tal forma que nos assemelhamos a Ele, nos tornamos outros Cristos, cada um na sua condição de vida, solteiro, viúvo, casado, consagrado, cada qual com o seu ritmo de viver nesse mundo, mas uma vida que tenha Deus como norte, a qual busca diariamente manter essa comunhão, esta fidelidade e também se deixar ser bem-aventurado. Vamos entender isso.
2 palavras eu vou extrair da liturgia de hoje para partilhar com vocês. Primeiro, a humildade. Vocês sabem o que é humildade? Já pegaram o dicionário alguma vez e foram ler na palavra humildade o que ela quer dizer? Mas ela é uma palavra vinda do latim e quer dizer humus. E para quem entende de terra, sabe que o humus é aquela camada fina que tem em cima da terra, que é cheia de nutrientes, ali onde caem as folhas, né? E recebe mais sol, e ali é processado toda a decomposição da massa, então torna-se a terra fértil e tudo que se planta ali desenvolve. A palavra humildade vem do humus, dessa camada de terra. Porque Deus pegou, quando nos criou, do barro da terra, dessa camada da terra, nos moldou e soprou para que nós crescêssemos, desenvolvêssemos, dominássemos o mundo e fizéssemos com que o mundo glorificasse a Deus, porque nós somos aqueles que glorificam a Deus. Então, ser humilde não é ser uma porcaria, desculpa dizer essa maneira. Não é ser um barro inútil, mas ser humilde é ser fecundo. E a humildade, assim chamada, é a atitude da pessoa que reconhece a sua condição, reconhece a sua pequenez, vou dizer assim, reconhece a sua necessidade de Deus e busca-o e deseja-o como alguém que precisa receber a vida dele para que produzamos os frutos que ele espera de cada um de nós. Essa é a pessoa humilde. É aquela que reconhece a Deus, quem ele é, e reconhece a sua condição de necessidade dele. E nós nos tornamos mais necessitados de Deus ainda quando o pecado entrou na vida da humanidade. E nós todos somos pecadores e, portanto, nós não temos que nos envaidecer de nada. Porque toda pessoa que toma atitude de grandeza ou de envaidecimento, ela não é humilde. Porque ela se apoia em valores ou em coisas ou em capacidades que ela tem que se sentir grande diante dos outros, tem que se sentir poderosa diante dos outros. E o humilde é o contrário. Ele faz o caminho contrário. Por isso que na fala do apóstolo, Deus escolhe aqueles que não são nada, para confundir aqueles que acham que são tudo. Veja a contraposição que o apóstolo vai colocando na medida que ele vai desenvolvendo o assunto na sua leitura. A segunda palavra que é pobre. O que é uma pessoa pobre? Quando a gente fala de pobre, já automaticamente imaginamos uma pessoa que não tem recursos financeiros e que está, vamos dizer assim, numa situação difícil, porque o pobre realmente ele não tem as condições financeiras e ele está numa situação difícil, mas não podemos reduzir a palavra pobreza somente nesse aspecto das necessidades ou de ter as coisas. Porque eu posso ser pobre também do conhecimento de Deus. Eu posso ser pobre também na minha capacidade de inteligência. Eu posso ser pobre na minha capacidade de trabalho. Eu posso ser pobre de habilidades. Há tantas coisas que eu posso atribuir um certo limite, uma certa carência de alguma coisa. Então o pobre é aquele que é carente de uma necessidade, ou carente de algo que o preenche, e o torna inteiro, cheio. E muitos, para fugir da pobreza, buscam ficar ricos, e se prendem na riqueza, e perdem a pobreza.
Mas o homem e a mulher de Deus sabe que a verdadeira pobreza é o reconhecimento de que tudo que eu tenho foi Deus quem me deu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. E eu uso tudo aquilo que tenho em meu benefício próprio, é lógico, mas também em benefício dos outros. Eu não me prendo nas coisas. Eu não me enriqueço daquilo que eu tenho. Porque o verdadeiro pobre é aquele que é rico na sua pobreza. É rico diante de Deus, porque reconhece a Deus como a sua única riqueza. E é Ele quem enriquece o pobre. Por isso que a preferência do Evangelho é por eles que não são nada, que não têm nada, e que se sentem os menores e os mais pequeninos. Por quê? Porque esses são livres. Esses não estão presos em nada. Não estão fechados em seu círculo de verdade ou em seu círculo de segurança. Mas sabe que a sua segurança é Deus. Por isso que o caminho que a liturgia nos conduz é um caminho de bem-aventurado, quer dizer, durante a sua vida fez a aventura de servir a Deus, de caminhar com Deus, de obedecer a Deus, de ter a Deus como seu tesouro, de enriquecer-se com as graças que Ele derrama sobre nós. Jesus tinha tudo. A glória junto do Pai. Ele deixou tudo lá com o Pai e desceu até nós, se fez pobre. O Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça. O Filho do Homem não faz outra coisa senão a vontade do Pai, o querer do Pai. O Filho do Homem não veio para condenar, mas veio para salvar. Ele veio para curar os enfermos, libertar os cativos. Ele veio trabalhar. Ele veio exercer o seu ministério de salvação. Por isso ele foi tão despojado de si mesmo. E até aquilo que ele tinha, quando foi crucificado, tiraram dele a sua roupa. Se queres um testemunho, um exemplo de pobreza, olhe para Jesus. Se queres um testemunho, um exemplo de humildade, olhe para Jesus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E no sermão que Jesus faz hoje para os seus discípulos, da bem-aventuranças, o que é um bem-aventurado, né? É aquele que fez a aventura da sua vida com Deus. Sabe? Eu fiquei meditando nessa palavra bem-aventurado. O que é um bem-aventurado? Para a igreja é aquela pessoa que ainda não é um santo, mas ainda já é um bem-aventurado, né? Quer dizer, já é reconhecido pelas suas virtudes, pela sua vida, pelo testemunho que deu. E bem-aventurado, Jesus diz, é todas essas pessoas que se encaixam nesses itens que ele colocou aqui: pobreza de espírito, né? Os aflitos, os mansos. Como nós precisamos de gente mansa. Nós encontramos pessoas completamente, né, agressivas. E os misericordiosos, os que têm fome e sede de justiça, meus irmãos. Quantos de nós não temos fome e sede de justiça? Que bom, porque quem tem fome e sede de justiça vai praticar a justiça, vai viver a justiça, vai promover a justiça. A aventura de concretizar em nossa vida estas coisas. Aí nós somos bem-aventurados. As pessoas que viveram bem a sua vida cristã. Ele continua, os puros de coração. Como nós precisamos ter um coração puro. E fazer o exercício de purificar o nosso coração. Libertar ele das amarras
do prazer ou da cobiça, de outras coisas. Sabe, tem um coração que não vê a maldade no outro, ou não queira ver o mal no outro, mas um coração que vê o bem que o outro tem e promove o bem, e não o mal. Esse é os puros de coração, que não vê maldade nas coisas. Os que promovem a paz, os que são perseguidos por causa da justiça. Nos nossos dias tem tantos perseguidos assim. E ele encerra este evangelho dizendo: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Seremos bem-aventurados. Todos nós recebemos do nosso batismo esse dom de sermos bem-aventurados. Por isso, não percam tempo na sua vida, na aventura da sua vida, no viver de cada dia da sua vida. Viva essas virtudes, pratique ela, exercite ela, deseje ela como a coisa mais preciosa do mundo. Porque aquele que é o Todo-Poderoso, que enxerga tudo, que vê tudo, que conduz todas as coisas, te encherá de bênçãos e de graças. E portanto você será uma pessoa cheia de graça. E uma pessoa muito agradecida a Deus. Como eu sou. Muito agradecido a Deus. Porque se Ele não tivesse paciência comigo, eu não seria o que eu sou hoje. Se Ele não tivesse dado tempo para mim, eu não seria o que eu sou hoje. Ou o que eu cheguei até o dia de hoje, né? Porque eu tenho uma história aí de 65 anos de vida. 64 e quase 5, porque 5 em agosto completo, né? Mas uma grande experiência de vida. E ainda não aprendi tudo, e ainda sou ignorante em muitas coisas. Ainda tenho muito que aprender, e estou aberto a aprender. Aprendi muito nesta paróquia, nesta comunidade. E vou continuar aprendendo aonde eu estiver. Porque um servo de Deus, ele só cessa o seu processo, ele só cessa a sua aventura quando chega junto de Deus, né? E quando chega lá, ele só vai dizer uma coisa para nós: bem-vindo, né? Bem-vindo você, né? Servo bom e fiel, porque fizesse o que eu pedi para você. Essa acolhida que eu espero em Deus e espero que todos vocês também a tenham. Mas, como diz o apóstolo na segunda leitura, se Deus escolheu aquilo que é o mais desprezível, o que é o mais inferior, o que é o mais incapaz, eu me considero nessa categoria, porque eu tenho 5 irmãos. E dos 5 irmãos, olhando para os cinco irmãos que eu tenho, eu falei assim: Senhor, por que o Senhor não escolheu o Sebastião? Porque o Sebastião ele é mais pastoral, ele é mais estrategista, ele é mais espiritual. Foi escolher eu, né? Eu caí nessa besteira de pensar nisso, né? Mas Deus escolheu eu. Aquele que não era o melhor que se podia apontar, mas era o que Deus queria trabalhar. Para quê? Para que na minha vida, no meu viver, até o fim, eu não me gloriasse em mim mesmo, mas me gloriasse em Deus. Foi por isso que Ele me chamou e me escolheu para ser ministro da Eucaristia, né? Ministro ordinário da Eucaristia e do anúncio da palavra. E eu agradeço muito a Ele por tudo o que Ele me concedeu. E agradeço a Ele por cada um de vocês desta paróquia que acompanhou eu nesses 3 anos. Agradeço ao Padre Anderson, que foi tão paciente comigo, né? Eu falei para ele no começo: olha, Padre, nós somos uma dupla certinha para essa paróquia, né?
Deus sabe escolher, viu? E eu já falei para ele uma vez, eu conheci o Padre Anderson lá em Cachoeira, quando eu cheguei para entrar na Canção Nova, depois ele já foi para Roma, depois voltou, não sei se eu encontrei, o senhor encontrou na Casa 10 ainda, não, né? Eu já tinha saído da Casa 10, ele estava lá no Instituto e circulou, eu vim encontrar ele aqui. E eu falei um dia para ele, assim, padre, eu convivendo com o senhor, eu convivi pouco na Casa 10, né, onde eu morei lá em Canção Nova, mas convivendo com o senhor aqui na Santa Cândida, né, não que eu não tinha, eu não sei amar, né, mas eu disse para ele assim, que eu aprendi a amá-lo aqui, porque foi o tempo que eu tive junto com ele, e que eu pude expressar a ele todo o meu carinho, toda a minha gratidão, né, e todo o serviço, e a gente pôde executar aqui junto com ele. E vou dizer uma coisa para vocês. Ele me deixou livre. E eu o deixei livre. Eu não interferi em nada do que ele fez. E nem ele interferiu em nada do que eu fiz. Por isso que nós demos muito certo. Nós soubemos respeitar um ao outro, né? E no tempo de Deus, né? E é uma das coisas que ele falou que aprendeu comigo, né? É esperar o tempo de Deus, porque o tempo da gente é fogo, né? O tempo da gente é no braço, né? A gente já cai matando, né? O tempo de Deus, né, nos amadureceu. Né? Eu já tinha experiência de paróquia, ele já tinha experiência de formador lá no Instituto Canção Nova, e é doutor, né? Mestre, doutor, né? Doutor, e eu sou só bacharel, né? Bacharel em teologia. Mas eu admiro muito ele, aliás, eu sou um incentivador dele de ensinar, ele começou aqueles cursos aí de teológico para os povos aí, que está sendo muito bom e que é muito bom vocês participarem também. Ele tem esse dom, tem essa capacidade de fazer conhecer a palavra de Deus com mais profundidade, com mais clareza do que eu, né? Eu sou, quando Dom Odilo chegou aqui e perguntou o Padre Anderson, né, ele tinha formação de doutorado, tudo lá em Roma, e olhou para mim e falou assim, e você? Eu falei assim, eu sou bacharel. Eu só tenho teologia, só fiz administração de empresa também, né? E só isso. Mas, meus irmãos, o importante é que nós aprendamos, que nós trabalhemos em nós essas duas virtudes, a humildade e a pobreza. A humildade para nós sempre nos colocarmos no nosso lugar. E a pobreza para nós sempre confiarmos em Deus e saber que é dele que tudo nós recebemos, até mesmo o salário que a gente ganha. É ele quem nos dá. E por isso, caminhar junto com ele. Muito obrigado. A ele, o Senhor Deus, seja dada a honra, a glória e o louvor pelos séculos sem fim. Amém.